Meus irmãos, então nós vamos, nesse momento, passar a palavra para o nosso irmão Dr. Luiz Maurício, para que ele possa desenvolver o tema que ele preparou para esta manhã. Muita paz. Aos nossos irmãos, acreditando que seja mais uma oportunidade de luz, esclarecimento e profunda reflexão. O tema proposto para o domingo de hoje, projeções telepáticas. E eu prefiro iniciar o nosso trabalho querendo lembrar aos nossos companheiros que são estudiosos da moral espírita, quando a gente pode se reportar na iniciação do codificador a respeito da ciência espírita, e que não deixou de ser através da projeção telepática. Sr. Fortier, grande amigo de estudo de causas científicas, certa feita, em se dirigindo, disse: Hipólite, é uma novidade para o mundo da ciência. Qual é? Disse Hipólite Leão Denizar Rivaio. Olha só, a moda nos salões agora é interrogar a mesa e ela fala. É o maior barato na nossa linguagem do século XXI, seria isso, é o maior barato. E a gente sabe que o grande missionário, Allan Kardec, um homem de bom senso, tudo não deixava escapulir a introspecção, a uma profunda reflexão para querer deduzir as causas dos efeitos, ouviu essa frase e respondeu magnificamente ao seu amigo Fortier: mas peraí, até que você me prove que uma mesa tem nervo para sentir e cérebro para pensar, isso daí para mim é uma brincadeira. Meu amigo foi embora. Mas passou alguns dias, um outro companheiro, o senhor Puncher, e se dirigindo e disse: olha só, Allan Kardec, a moda está pegando. Agora, os grandes estudiosos do magnetismo interrogam a mesa e, através de códigos, ela responde. Allan Kardec, o senhor Hipólite Leão Denizar Rivaio, notou que nessa expressão não houve uma expressão bombástica como o primeiro. Houve um detalhe que lhe chamou a atenção. Interroga-se a mesa e, através de códigos, ela responde. Isso lhe causou um profundo interesse, porque até então, ele, estudioso do magnetismo, mais de 35 anos, na escola de Mesmer, Charcot, aquele pessoal todo, que Freud também se envolveu no início, para estudar as histéricas, e ele então achou isso muito importante, e quis saber se poderia participar desse evento, para ver de perto esse acontecimento de interrogar as mesas e ela, através de código, falar. E foi-lhe concedida a oportunidade, e essa oportunidade, se minha memória está fresquinha, memória de garotão, 1854, 1855, ele participou desse evento. Mas seu Hipólite Leão Denizar Rivaio, ele não ficou como aquela criança que ganha um brinquedo e cria uma expectativa incrível de alegria, de satisfação, e não costuma analisar os detalhes do brinquedo. Ele se colocou na assembleia como observador, enquanto a maioria estava simplesmente num acontecimento histórico de alguma coisa muito interessante, longe de associar um critério ético-moral em cima do acontecimento. E o senhor Hipólite Leão Denizar Rivaio estava lá observando, realmente, perguntava-se a mesa e ela respondia através de código. Mas um detalhe lhe chamou a atenção, é que as respostas, algumas vezes, provinha futilidade, coisas engraçadas, interessante e coisas muito sérias, inclusive a respeito da ciência, da filosofia, da moral e etc. E isso chamou a atenção do senhor Hipólite Leão Denizar Rivaio.
ele falou: meu Deus, o que eu estou vendo diante dos meus olhos? Uma telegrafia espiritual. Um processo de intercomunicação entre os que partiram e os que estão. Até então isso era negado. Ali ele estava testando essa telegrafia, essa projeções de pensamentos, criando corpo, frases e conteúdos históricos. E isso lhe fez pensar profundamente que poderia ser a causa fundamental de muitas respostas em diversos campos das ciências humanas para inúmeras questões. Esse foi o resumo que o senhor Hipólito Leão Denizade Rival fez quando percebeu que existia uma mente inteligente numa outra dimensão e que poderia se comunicar com uma outra mente do lado de cá. A partir daí, o seu nome apaga para o mundo científico e acorda para a ciência espiritual. Por que eu faço questão de trazer o trabalho introdutório com esse acontecimento histórico? Porque nós vamos tratar, nada mais será do que as projeções que nós emitimos através dos nossos pensamentos, que não vão ficar circunscritas no nosso cérebro, nesse implemento, nessa cachola chamado crânio. É de uma extensão, de uma penetração tão mais profunda que nós não temos uma ideia dos efeitos que produz pensar. É por isso que o Bezerra de Menezes tem uma expressão que eu não esqueço, não vou esquecer nunca. Eu acho que foi uma síntese muito interessante, quando ele diz para nós: pensas e dás direção em tua vida, pensas e acionas forças poderosas, pensando poderás construir um mundo de luz, como pensando poderás construir um mundo de trevas. É por isso que a gente vai ao pediatra, ao psicólogo, ao psiquiatra, vai recorrer à flora, etc, etc, através das múltiplas doenças, que na realidade tais doenças são reflexos da principal doença, né, chamada forma de pensar, forma de sentir, forma de perceber, forma de decidir e forma de se aclimatar. É por isso que a nossa primeira transparência, nós vamos pegar o Livro dos Espíritos, que diz para nós o seguinte, na parte que trata da penetração dos Espíritos em nossos pensamentos, questão 457. Se eles podem interferir nos nossos mais profundos e secretos pensamentos, muitas vezes chego a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Muitas vezes os espíritos chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Só nesse parágrafo me parece que os espíritos estão querendo nos chamar a atenção de que a maneira como eu penso, parece que eu estou pensando sozinho. Pois cada pensamento, cada emissão de pensamento, automaticamente eu estaria acoplado a alguma coisa pela direção, pelo fluxo da intenção que eu dou, e que haverá um correspondente, seja para as coisas inanimadas ou para as coisas animadas. Nem ato, nem pensamento lhes podem dissimular. Quando vos julgais muito oculto, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. A gente fica pensando, né? A gente não tem sossego, né? A gente não tem privacidade. Para eu pensar, alguém pensa comigo. Para eu querer esconder alguma coisa nos canidos da minha consciência, tem alguém que está conectado, pensando comigo. Que vida de inferno é essa?
Afinal de contas, não dá para a gente se esconder de outras mentes quando nós projetamos os nossos pensamentos? Não sei, a resposta pode vir com o tempo. A influência que nós podemos produzir de um para com o outro. Aqui, por exemplo, nós estamos sofrendo uma influência tão tensa que nós não podemos imaginar. Quando eu digo tensa, no sentido do agregado vibracional, mas estamos vivendo um clímax de harmonia, de concentração, de penetração, onde a minha maneira de pensar, ainda em silêncio, enquanto eu falo, é projeção, é irradiação, é penetração. Estamos nós condicionando, interpenetrando as nossas vibrações pela forma de pensar em silêncio, condicionando uns aos outros. E se pudéssemos ver pelo nível da vidência, o clima que nos envolve nesse instante, estaríamos debaixo de uma atmosfera de várias colorações, oriunda das nossas auras espirituais, na fusão da presença de inúmeros companheiros espirituais que já sabem que todo ano, nessa casa, nesse dia, nesse período, tem esse evento, convocam uma comunidade imensa de espíritos, que quando reencarnado perderam o ensejo de dispensar tempo para esse tempo, como estamos valorizando agora, esse tempo, pegam carona para refletir na questão existencial. Veríamos uma fusão linda, em que numa espiral, isso tomaria uma proporção imensa, em que os nossos pensamentos, as nossas palavras, vai alcançar inúmeras colunas espirituais, que vai se desdobrando nesse tom, e com o tom vibratório de cada um de nós aqui presentes. Essa extensão do pensamento é a extensão das nossas projeções. Então, quando os Espíritos dizem para nós, na 459, que essa influência é muito mais do que poderes imaginais, a tal ponto que eles, em ordinário, são eles que nos dirigem, fica uma reflexão muito séria para nós no ato de pensarmos. São as entidades espirituais que nos dirigem. E aí? Causou um nó. E o livre-arbítrio, senhor Luiz Maurício? Onde é que fica? E a minha vontade e a minha decisão são os espíritos que nos dirigem? E aí? Na realidade, os espíritos, quando responderam a Allan Kardec, responderam de forma paulatina, querendo que ele e nós, estudiosos da doutrina espírita, a cada resposta do Livro dos Espíritos, nós decorássemos, não repetíssemos, que isso a gente já faz desde a tradição dos tempos idos, decorar para convencer. Os Espíritos, ainda nas respostas ao senhor Allan Kardec, quer que cada um de nós pense, reflita, aprofunde, extraia o mais que puder de discernimento. Mas Allan Kardec não ficou feliz com essa resposta. Muito mais do que imaginais, a sua influência é tão grande, a tal ponto que de ordinário são eles que o dirigem. Allan Kardec prossegue, se não me falha a memória, na 461, 62. Mas vem cá, aí um homem inteligente, quis imprensar os espíritos. Se é que eles nos dirigem, mas então, como é que eu vou distinguir os meus pensamentos dos pensamentos dos espíritos, que eu não posso impedir o intercruzamento com as minhas ideias? Mais uma vez a resposta hiperinteligente veio. O primeiro pensamento é teu, o segundo é deles. Maravilha. Maravilha. O primeiro pensamento é teu, com quem diz, você tem vontade, você tem livre-arbítrio, sim, e vai continuar tendo, não é porque nós falamos que os espíritos vos dirigem, e não tem de livre-arbítrio nem vontade. O primeiro pensamento é teu, o segundo é deles. Meus amigos,
essa resposta a nível de projeção, de pensamentos, traz um manancial de vida ética extraordinária se nós espíritas gostamos de pensar. Se gostamos de engolir a mensagem de uma forma decorativa, não vamos entender nada. Mas parar para pensar nessa resposta, que o primeiro pensamento é teu, o segundo é deles. Por que será que em muitas ocasiões a gente põe a mão na testa e diz: caramba, fiz droga. Não era isso que eu queria fazer. Não era isso que eu queria dizer. Queria, está disfarçando. Mas foi tomada por uma decisão que foi irrefletida. Você sabia que eu não queria falar aquilo para você? Mentiroso, mentiroso. Já queria ser, estava armazenada. Faltou a ocasião e o dispositivo não deu para segurar. Foi. Freud chamaria isso de ato falho. Né? Eu chamo de intencional. É intencional. A gente fica pensando que muitas das nossas inconsequências, já que estamos debaixo de influência, e isso não podemos evitar, na maioria das vezes, quando não temos a reflexão, o pesar 2 ou mais vezes, antes de agir para não cair no despenhadeiro do remorso, conforme preceitua Marco Prisco, nós vamos, muitas das nossas decisões, proceder de forma que fomos dirigidos sem passar pelo crivo da lógica e do discernimento. Porque uma questão fica para a gente pensar: se eles nos dirigem com seus pensamentos, muito mais do que a gente possa imaginar, se nós não temos controle sobre os nossos impulsos, fica difícil a gente controlar as nossas decisões, fica muito difícil a gente se posicionar de uma forma saudável, de forma que a nossa consciência em todas as decisões estejam em paz. Porque a influência vamos ter. E o que é mais sério, não basta só saber que o primeiro ato é meu, basta saber, na decorrência moral dessa resposta, a nível de projeção, da influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos, é saber que se na hora que eu recebo a sugestão, essa sugestão não está concernente ao meu padrão ético-moral. Eu vou distinguir o quê? Depois que se mistura água com açúcar, dá para distinguir a olho nu? Água com sal? Surge uma coisa muito séria para a gente pensar na manhã de hoje. Então, eu não tenho condição de distinguir os meus pensamentos dos pensamentos dos espíritos que queiram ou que estão a me assistir, tanto para o bem como principalmente para o mal, se eu não tenho um padrão ético-moral de controle. Serei uma folha em meio ao vendaval que, se está para a direita, eu vou. Se a ventania está para a esquerda, também vou. É muito sério. Porque, na realidade, todos nós vivemos de decisões. 24 horas nós estamos a pensar. Ninguém consegue interromper o fluxo dos pensamentos. E pensamento, segundo a postulação espírita, é projeção, que vai a 2, 3 centímetros de distância, como pode ir ao infinito com a sua penetração, com a sua sobrecarga energética, com o conteúdo emocional e das nossas sensações. É isso que equivale, muitas das vezes, você vai em certo ambiente, na casa de um parente, de um amigo, você volta pior do que você foi. Participa de uma reunião, você volta pior do que você foi. Conversa com uma pessoa, daqui a pouco está com uma tonteira, com uma dor de cabeça, está com mal-estar, está com dor no estômago, está com vontade de vomitar, porque conversou com uma certa pessoa.
é a projeção áurica, oriunda da constituição íntima, perispiritual, das sensações e emoções que essa pessoa carrega, e que emite através das suas formas de pensamento, e que vai tomar a direção, a penetração, em todos os campos que lhe for peculiar, ou estiver dentro de um processo de similitude. Então, voltando à carga, não basta só eu ter o primeiro pensamento, é meu, sim, é o livre-arbítrio, mas é preciso, dentro dessa mecânica de intercruzamento de pensamentos, que o universo inteiro está mergulhado, eu ter o meu padrão de pensamento baseado no meu conceito ético, moral, para que eu tenha controle sobre os meus pensamentos. E aqueles que são dirigidos, que venham se misturar aos meus, eu poder fazer uma triagem, uma qualificação e aderir o que é concernente às minhas condições ético-moral. O homem exerce ação direta sobre as coisas, assim como sobre as pessoas que o cercam. Olha que coisa mais interessante. O homem exerce ação direta sobre as coisas, assim como sobre as pessoas que o cercam. Quando eu pego esse livro passa a estar impregnado com as minhas vibrações, com as minhas sensações. Um médium sensitivo, um psicômetro, por exemplo, ao deixar essa obra e ele colocar a mão nessa obra, ele pode ter uma evidência das minhas características peculiares, vibracionais, e deduzir. É uma pessoa de bigode, morena, assim, que há pouco tocou nesse livro? Sim, é Luiz Maurício, pelas minhas impressões. Aí a gente fica pensando, quando a gente entra na condução, aí a gente senta no nosso banquinho lá do lado, aí o colega está do lado, pensando em ódio, vingança, que eu vou matar hoje, que eu vou matar, acontecer, pensando em sexo, pensando em noção de coisa, e nós estamos aqui, Caisauras, coladinho um com o outro. É por isso que Jesus Cristo, com muita sabedoria, disse que em todo lugar que puder participar, sempre diga que a paz de Deus se faça nesse ambiente. Olha só a sabedoria de Jesus Cristo. Ao entrar nessa casa, em qualquer lugar, sempre diga que a paz de Deus se faça nesse recinto, nesse ambiente. Jesus, mais ou menos, tinha uma ideia do processo de impregnação que estamos sujeitos a contaminar uns aos outros. Não vamos ficar fazendo prece no ônibus, Bentor espiritual, me ampara porque esse irmão deve estar pegajoso e coisa parecida, eu não posso sair daqui contaminado, tenha piedade dele, me proteja. Não, mas vamos pensar, Porque muitas das vezes o colega ao nosso lado, no trem, na condução, se onde for, até mesmo na praia, está com problema, está querendo ajuda. E se nós estamos mais ou menos compenetrados, harmonizados com as nossas projeções psíquicas, dá para perceber, através de nuance vibracional, que o companheiro não está bem. E como diz André Luiz, o espírito esclarecido, devedor de luz para quem se debate nas trevas. Fazer caridade só no centro espírita, é muito fácil, até uma prostituta faz. Ela deixa a profissão dela lá fora, se enquadra, bota uma roupinha bonitinha igual a nossa, pensa em Jesus Cristo, dá paz, faz tudo. Que o bom espírita, na realidade, ele está pronto com a sua abertura de ajuda em todo e qualquer lugar que estiver, ou puder lhe ser útil. Não vamos fazer como os nossos amigos, Querer abrir a mente das pessoas para entender Jesus, ou então cultivar o evangelho de uma forma, vamos dizer, extravagante, que a pessoa não tem, num momento, sentido para aquilo, não está com abertura para aquilo, e quase que se impõe condição. Mas poder despertar essa sensibilidade e poder ajudar a quem realmente precisa é muito importante. Então imagine os senhores um condicionamento de projeção mental num trem que sai de Santa Cruz e vai até a Central, chamado Sardinha em Lata, um grudado no outro. O que prepondera nesse trem? Qual o fator emocional prioritário nesse trem? Já dá para matar? A irritação, a intolerância, a impaciência, principalmente quando os chamados sinais apresentam o problema,
E um maquinista diz: senhores passageiros, peço a compreensão, porque vamos ficar parados por alguns minutos até aguardar a sinalização. Há quem diga: graças a Deus o trem não vai bater, isso mesmo, maquinista, deixa ele parado. E há quem diga: miserável, já estou atrasado, mas esse problema, e agora? Todo dia, a mesma coisa, não muda. E a gente amplia o processo de irritação muito mais. Isso, nesse clímax, nós estamos tomando um banho de intolerância e de irritação, um processo de contaminação tão profundo que as nossas mínimas células do corpo físico e do corpo perispiritual estão encharcadas de intolerância, de raiva e de impaciência. O que vai depender de cada um de nós, ao saltar do trem, para ir para o trabalho, ter uma cautela muito grande para deixar essas impressões lá fora e não entrar no setor de trabalho, porque o normal é quando a gente entrar no setor de trabalho, alguém diga para a gente assim: oi fulano, bom dia. Bom dia. Ué, não está bem não? Não, nem um pouco. Se puder não falar comigo, não fala. Mas o que é que houve? Eu já falei, se puder não falar comigo, não fala? Que coisa mais chata. E vai produzir o início do trabalho dessa forma. Daqui a pouco no almoço, se chamou a atenção, vai entender que foi desse jeito e começa a soltar os bichos. E vem para casa com esse processo que começou lá no trem sardinha em lata. Chega em casa, o filho: meu filho, dá um tempinho, ainda nem cheguei, estou suado, vem você me beijar numa hora dessa, dá um tempinho só. O esposo: oi meu amor, não tem amor hoje não, que eu nem, se puder falar comigo, nem fala. E vai, e passa a noite e continua sendo um processo de contaminação profundo, baseado nessa questão da influência, da projeção que cada um emite para o outro, e que na realidade os semelhantes vão atraindo semelhantes. Isso é tão profundo porque nós vamos desembocar num aspecto muito interessante. As doenças, elas não estão programadas, as doenças não estão fixadas no rins, no esôfago, no sistema nervoso. As doenças não estão programadas. As doenças passam a existir por esse desregramento psíquico, que são vibrações acumulativas que vão alterar a ordem do sistema. Alterando a ordem do sistema, uma parte do corpo, esse ou aquele órgão, vai sofrer os reflexos de uma irradiação que não era da pauta da harmonia dele funcionar. Aí você vai dizer, depois dessa irritação toda: estou com dor no estômago, estou com problema de fígado, estou com problema de sistema nervoso, estou com dor de cabeça. Aí que vamos ao médico, para tratar de uma situação que o corpo simplesmente quis dizer para você: foi insuportável a maneira como você vibrou o dia inteiro com ódio, ressentimento e desequilíbrio. Eu queria manter um equilíbrio, mas o coração disse para mim que não estava suportando, ele teria que bater um pouco mais forte. E ele batendo mais forte, a respiração disse: espera aí, está me sufocando. E vai esse processo de comunicação dos órgãos, de uma sobrecarga elétrica que nós colocamos como andamento no nosso sistema psíquico, que vai bombardear o sistema orgânico. Aí advém a chamada doença. Doença. É onde não tem outro jeito. Aí a química vai entrar como coadjuvante para equilibrar esse ou aquele sistema. Ou a química, eu estou falando do remédio, que aí vamos ter que procurar a ajuda de que a gente precisa. Dando um pulo mais adiante, nós vamos perceber que essa influência, pela projeção do pensamento, ele apreciará em todo o seu valor a lei da solidariedade, ponderando que não há um pensamento, seja criminoso, seja virtuoso,
ou de outro gênero que não tem ação real sobre o conjunto dos pensamentos. É isso mais ou menos que eu estou desenvolvendo. As minhas emissões psíquicas não ficam circunscritas aqui na minha cabeça, no meu cérebro. Ela tem uma projeção, tem um andamento, tem uma direção, com uma coloração, com uma intensidade, que isso vai explicar os processos obsessivos. Isso vai explicar quando é que o obsessor sabe que está na hora de se aproximar de cada um de nós. Isso vai explicar quando é que os obsessores vão perceber o momento certo que pode se conectar comigo ou com você para o andamento do grau ou dos graus da obsessão. Para nós, olhando para o outro, podemos, dependendo da sensibilidade de cada um, na maioria dos psicólogos que estudam comportamento, atitude gestual, pode ser que você olhando para mim, eu venha deduzir mais ou menos o que você está vivendo emocionalmente. Mas, a grosso modo, podemos fingir para o outro. Está sorrindo, está brincando, está alegre, mas está com uma dor cravada no coração, que esse sorriso é para tentar esconder essa mágoa, esse ressentimento que você está vivendo. Eu posso o dia inteiro estar alegre, feliz, aparentemente você achando que eu estou bem, mas eu estou com uma mágoa tão profunda, que a forma de eu estar sorrindo, está muito alegre, está muito eufórico, é para impedir que você não perceba essa mágoa profunda que eu carrego comigo. Por isso que a prática que quer saber de alguém, deixa alguém falar, por um tempo e por um bom tempo. As próprias palavras vão dizer, na realidade, outra coisa do que a expressão facial realmente está querendo esconder. Mas para os espíritos, ao pensarmos, seja de nível superior ou inferior, um pensamento, eu quero trair a minha esposa. Eu já mandei para o espaço esse pensamento, quero trair minha esposa ou meu esposo, ou quero matar alguém. Eu estou com ódio de fulano que me fez aquilo, eu não esqueço. Eu não tenho coragem de eliminar a vida, mas entrego a Deus que vai cuidar dele. Essas formas de pensar, eu emito um quadro com a condição energética, com colorido, com movimento e vida sobre a minha cabeça. É o que o livro Obras Póstumas trata e chama de fotografia e telegrafia do pensamento. Quando eu emito esses sentimentos, com essas sensações bastante inferiores, sobre a minha cabeça está o corpo daquilo que eu estou pensando. E os espíritos obsessores são estudiosos, não são coxos, mancos. A maioria das representações umbralina, a maioria dos que coordenam o plano espiritual inferior foram médicos fracassados, juízes, padres e tantas outras representações que ocuparam posição na tradição da civilização de destaque e que, pelo orgulho ferido ou pelo orgulho exaltado, continua na frente, comandando, instruindo, dirigindo organizações para destruir a paz e a harmonia daqueles que realmente assim quer promover, porque isso para eles não foi objeto de felicidade. Em vendo esses quadros fluídicos na minha cabeça, os espíritos obsessores sabem perfeitamente que essa hora é a hora em que pode nos pegar desprevenidos. E o processo obsessivo se instala por quê? Porque na realidade meu campo psíquico está fragilizado pelo descontentamento, pelo pouco caso, pelo desânimo, pela depressão, pela fobia, transtorno disso, transtorno daquilo, ódio, ressentimento, fracasso, não quero mais lutar, não quero mais ser forte,
não dá mais para superar, estou cansado. Esse quadro fluídico, esse arranjo de pensamento, cria uma movimentação em torno de mim com força, coloração, intensidade. E os espíritos simplesmente se ligam fluidicamente a esse quadro que passa a ter uma penetração íntima, vibracional com cada um de nós. A partir daí, a dificuldade começa a se multiplicar. Um campo depressivo, por exemplo, que a pessoa só quer dormir, num campo depressivo onde a pessoa só quer se ocultar, não quer ter contato, não quer fazer outra coisa, a não ser se esconder, há como que um envolvimento de um campo vibracional do espírito com o encarnado, em que a vontade passa a ser muito mais predominante para o processo de entrega do que sair do processo. Isso é para o fumante, isso é para o viciado de toda ordem. Nós emitimos um campo fluídico da nossa essência, do que a gente pensa e sente. E esse campo fluídico, ele é como que um convite a um processo de assimilação de quem está na mesma faixa de pensar, de gostar, de auto-se realizar. É como um conúbio em que se torna realmente complicado. Imagina os senhores, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: Luiz Maurício, você tem uma receita para deixar de fumar? Eu falei: tenho. Qual é? Vontade. Mas só isso? Eu falei: eu acho que é só. Vontade. Você quer? É complicado. É difícil. Mas é difícil como? Sei lá, cara, a gente faz esforço e não consegue. Eu falei: falta vontade. Mas por que deixar de fumar é complicado? Existem vários fatores. Primeiro, o químico, que a gente vai entender que o organismo, no início, quis conversar com a emoção do ser inteligente. As células são inteligentes, as células pensam, as células ficam tristes também. Quando a gente joga um tóxico para o organismo, elas ficam alvoroçadas. Ué, o que é isso, colega? Sei lá, tem uma coisa estranha agora, fazendo parte da gente. E vamos rejeitar isso daí? Vamos, é como um bloco querer expulsar, mas chega um ponto que acaba fazendo parte. É, colega, ele faz parte da gente também, a nicotina. Mas ela é estranha, né? É meio preta, e causa essa sensação horrível na gente, né? As células conversam. As células conversam. Quando a gente está para fazer sexo, né, com a pessoa certa, ideal, que a gente ama, com os nossos parceiros, é um banquete de alegria com as células produtoras da sexualidade. É hoje, minha filha. Ele está alegre, ela também está feliz da vida, todo mundo enfeitado. Pode se preparar, não é? Prepara o fluxo sanguíneo, que vai ser intenso, vai empurrar a gente para frente e para trás. As células conversariam nesse aspecto. Então, a questão do vício, o que vai acontecer? Chega um ponto que o organismo passa a ser dependente desse tóxico, ele entra no sistema. Quando entra no sistema, entra como necessidade. Por isso que eu disse que para deixar de fumar, ou qualquer vício, é vontade. É vontade. Vontade de recomeçar tudo que começou para poder desfazer de uma forma brilhante, lentamente, gradualmente. Que ninguém diz assim: existem exceções. Ah, vou parar de fumar? Deixa. Mas isso daí de 1000 tira 3. Há casos que tem que fazer um tratamento mais prolongado. Mas o mais sério disso tudo, penso eu, que não é só a dependência química, não. É que quando eu abro espaço para fumar e o meu corpo está contaminado, eu tenho uma procissão de espíritos fumantes que estão no plano espiritual, que me tem como que simplesmente chaminé. Você vai dormir,
Alguém diz assim, quando não só diz, atua na minha garganta magneticamente. Umzinho agora antes de dormir, hein? É mesmo. Aí o elemento vai, acorda e vai para a varanda, não sei o que, com seus problemas. Vai dormir. Toma um café. Café gostoso. Cai bem, moleque? Claro que cai. Mais outro. Vai passear, vai no ônibus, aí está olhando a paisagem, aí pensa, pô, esse problema que eu estou para resolver, tá difícil, será que o camarada vai me aceitar mesmo? Pô, eu não sei se vai aceitar, mas para distrair um outro cigarro. Estou chegando para conversar com a pessoa com a autoridade, estou tenso, outro cigarro. Pô, cheguei em casa, não fui bem sucedido, tomei na cara, agora o que eu vou dizer para a mulher? Outro cigarro. E vai, sem controle. Eu costumo dizer para os fumantes, qualquer viciado, no caso do fumante, é o mesmo que uma pulga puxando um elefante. Uma pulga puxando um elefante. Mas a questão é espiritual. Quando a gente bebe, né, bebida alcoólica, e que acaba perdendo o juízo, né? O que acontece? Os obsessores, que também estão na dimensão espiritual, eles atuam extraindo o éter da composição do alcoólico e chupa essa essência. É por isso que tem pessoa que bebe e não cai o desgraçado. Está em pé. Bebe primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta e dobra. É isso que acontece. Como as pessoas, né, que diz que faz sexo a noite inteira, que pega 3, 4 homens, 5 mulheres, se pudesse ver, né, os armários um em cima do outro, sugando o outro, ficaria assustado. Levaria um bom tempo para poder fazer sexo. Porque é um compartimento, é um em cima do outro, sugando a vitalidade do outro. Pelas nossas emanações, pelas nossas projeções. Por isso que essa transparência eu achei ela importante, quando diz que pela projeção do pensamento ele apreciará em todo o seu valor a lei de solidariedade, ponderando que não há um pensamento, seja criminoso, seja virtuoso ou de outro gênero, que não tenha ação real sobre o conjunto dos pensamentos humanos e sobre cada um deles. Está ali em Obras Póstumas, na parte que trata da fotografia e telegrafia do pensamento, Allan Kardec. Desatando os nós simbióticos. Como é que poderíamos fazer isso? A reciprocidade vibratória ergue uma ponte entre a nossa e a mente dos desencarnados. A reciprocidade vibratória ergue uma ponte entre a nossa e a mente dos desencarnados. Não tem como fugir a esse mistério. Por isso que o nosso Mestre Jesus, em todas as etapas de sua vida, recomendou-nos o vigiai e orai para não cair em tentação. Com o desdobramento da parte científica da doutrina espírita, e do avanço tecnológico, e do avanço das outras ciências humanas, nós vamos entendendo a profundidade das expressões do nosso Mestre Jesus. Eivada em ciência, em filosofia, em moral, em ética. Observe, senhores, a reciprocidade vibratória ergue uma ponte entre a nossa mente e a dos desencarnados. Aí ele dizia lá na época, vigiai e orai, para não cair em tentação. Jesus tinha essa apreensão, desse conúbio, desse constante pensar, desse constante estar interligado a outras mentes, que não são aparentes, que nos dirigem, que nos influenciam, e pode mudar o curso de nossas vidas, escravizando-nos, ou nós, dirigindo-os a uma postura ética de desprendimento e de evolução. Pois nessa etapa de interconexão, de projeção de ideias, ou alguém arrasta alguém, ou alguém convence alguém.
Nenhum espírito, seja ele tranca-rua, ou fecha-chave, ou abre-tramela, ou coisa parecida, é forte sobre ninguém. Com todo respeito às entidades de Umbanda, mas nenhum deles são poderosos para prejudicar quem quer que seja, quando esse alguém tem o seu campo vibracional operoso, saudável, com os pensamentos altruístas e com suas decisões firmadas no bem, na ética, na moral. Não tem campo de penetração. É como uma casa hermeticamente fechada, que não dá para entrar ninguém. Pelo contrário, nós também, com tais comportamentos, ajudamos muitos espíritos e muitas pessoas em torno de nós. É por isso que as pessoas iam visitar o Chico Xavier, não queriam vir embora. É uma influência tão bela, um cheiro diferente de um homem aparentemente feio, esquálido, sem representação, mas de uma projeção áurica tão linda, penetrável, amor por excelência. A maioria dos caravaneiros não queriam vir embora, queriam morar com Chico Xavier. Essa aura vibrante dos seus pensamentos, que atinge quilômetros, diâmetros, distância, de penetração, e que acaba curando pessoas sem que ele queira diretamente. Acaba curando inúmeras pessoas pelo simples fato de estar em seu derredor. E isso pode acontecer conosco quando decidimos a normatizar a nossa vida num padrão ético, moral, evangélico. Alguém vai dizer, interessante, quando eu estou perto de fulano, tudo muda em meu derredor. Eu estou triste, passa a ficar alegre. E ele e ela não falam nada. Apenas me olha, apenas me ouve, apenas me escuta. Interessante, eu vou na casa de fulano, não dá vontade de vir embora. Parece que é alguma coisa que me prende, parece algo que me extasia, me faz um bem tão grande, enquanto a partida na casa de Beltrano não dá vontade de ficar 2 segundos. É como uma espetada no meu corpo, é como uma perseguição, alguma coisa que eu estou sentindo horrível. É isso, é esse campo. Quando deixar de existir esta compensação vibratória, em virtude de esclarecimento nosso ou do desencarnado, a quem muitas vezes impropriamente denominamos de perseguidor, haverá então o despejo do hóspede. Inoportuno a maneira do senhor que manda embora o inquilino que não lhe pagou o aluguel. Mas Luiz Maurício, eu oro e constantemente estou com perturbação espiritual. Mas Luiz Maurício, eu sou passista. Mas Luiz Maurício, eu sou médium. Sou dirigente da casa espírita. Eu trabalho no Abena cuidando das crianças. Eu só penso em Jesus Cristo. A perseguição, Luiz Maurício, é tenaz. Tem hora que dá vontade de acabar com a vida. Tu já acabou. Quantas vezes? Vai repetir? Ora mais um pouco. Mas eu oro. Persiste na oração. Mas eu oro. Ora mais um pouco. Mas eu oro. Não deixa de orar. Mas eu continuo orando. Então nunca deixa de orar. Pois se você ora, meu irmão, minha irmã, insistentemente, o mal está contigo, imagine quando tu parar de orar. Imagine quando tu parar de orar. Nessa obra maravilhosa, Educação dos Sentimentos, tem uma parte dramática muito interessante que fala para a gente. E Jesus já tinha dado esse pontapé inicial. Vigiai e orai para não cair em tentação. Quando a gente tem hábito de orar, diz o amigo aqui, e eu assino embaixo,
que nós arejamos através do fluxo, que buscamos do cosmos universal, o arejamento do nosso inconsciente. Quando nós oramos, nós purificamos a nossa zona do inconsciente, que são o armazenamento das nossas existências doentias. Olha, depois dessa, quem não orar, está perdendo tempo e vai se impregnar cada vez mais das situações aflitivas do dia a dia e do que trouxe de vidas passadas. Quando a gente ora, nós lubrificamos, arejamos, purificamos o nosso inconsciente. O nosso inconsciente é a zona do nosso passado sombrio que aflora a consciência. É a tal dificuldade que hoje a gente sente para fazer o que nós gostaríamos de fazer e façamos e realizamos o que não gostamos de fazer. Era a briga do Paulo. Quantos de nós espíritas sofre? Que bom que sofre, porque quando não sofrer, está gostando. De atitudes, se pudéssemos arrancar numa operação drástica, tirávamos. Quantas vezes surpreende pensando e fazendo, ou dizendo que não vai fazer mais isso, acaba fazendo. Não falar mais isso, fala. Não pensar mais isso, pensa. Não desejar mais isso, deseja. Com todo o título de espírita, médium, dirigente, palestrante, etc, 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 dono de casa, etc. É a área do inconsciente, ou o purão de cada um de nós, que em vidas pregressas, nós o encharcamos de debilidades, de coisas fúteis, banais, através da nossa arrogância, do nosso orgulho e da nossa prepotência. Então diz o irmão que quando a gente ora e tem o hábito de orar, nós vamos sanear diretamente a área do inconsciente. A área do inconsciente. E eu costumo dizer nas minhas palestras o seguinte: quem não tem hábito de orar está com um sinal vermelho. Quem não consegue orar durante 3 vezes o dia, sinal vermelho. Está tenso demais, está atribulado demais, está preocupado demais, está envolvido demais com as coisas do mundo, e não está tendo tempo para conversar com o Pai Criador, que colocou o fluido cósmico universal como veículo de comunicação com Ele. Que um ato de orar não é uma repetição, é um ato de acender todas as minhas luzes internas e fazer a troca vibratória para que meu corpo espiritual transfunda, equilibre, lubrifique todo o sistema orgânico de vibrações compensadas. Esse é o valor da oração em nome da doutrina espírita, em nome do cientificismo espírita. Não é orar igrejeiro, Senhor, olha, está complicado. Se puder, esse jogo que eu fiz agora da loteria, você pode ajudar um bocadinho, quem sabe? Eu não quero muito não, só 1 milhão, já resolve o meu problema. Eu vou ajudar as crianças também, mas vou resolver meu problema. Obrigado, Senhor, quem sabe? Se a oração fugidia, não precisa a gente fazer isso. Os acontecimentos na nossa vida acontecem sem a gente perceber. Se está na pauta de você ganhar um dia, tu vai te ter uma inspiração, vai pedir alguém para fazer, fez, aconteceu. Mas o ato da oração seria para a gente buscar aurir força diante das dificuldades que a gente enfrenta, que mora dentro de cada um de nós mesmos. As dificuldades não estão fora, moram dentro de nós. E pedir equilíbrio, força, determinação, para que todo o nosso sistema orgânico, fluídico, funcione em harmonia, para que no momento de decisão eu tenha boas decisões. Essa oração é saudável. É hiper saudável. E caminhando para o nosso fechamento, a força do pensamento. Tudo o que o ser humano construiu e realizou, desde o princípio de sua jornada terrena, existiu primeiro no pensamento. Coisa maravilhosa. Tudo o que o ser humano construiu e realizou,
desde o princípio de sua jornada terrena, existiu primeiro no pensamento. Esse potencial criador impulsiona o progresso. Está no livro Mentes Interconectadas e a Lei de Atração do Sueli Caldas-Schubel. Não há o que o ser humano realizar, até mesmo os espíritos superiores, para a criação das formas, dos micro-organismos, da combinação celular atômica, pelo fluxo do pensamento, que vai combinar com a energia cosmo-universal, manipulá-la, dar sentido, dar direção e dar movimento. E é isso que acontece. As nossas aquisições de experiência deu-se no tempo através da forma do pensamento. O que tem as inúmeras teorias, mas a teoria espírita é daquela que para eu aprender alguma coisa, eu tenho que primeiro fotografar. O que é isso? Alguém me diz, é um copo, Luiz Maurício, na minha infância espiritual. Um copo? Um copo. O meu pensamento imprime no meu inconsciente essa forma, fotografa, grava, e eu posso ir para onde for, para os Estados Unidos, para outro país, alguém apresentar isso daqui, eu vou dizer, um copo. Alguém pode dizer, não, nada de copo. Cacique não aceita que seja copo, mas é copo. É copo. Eu aprendi que é copo. Se cacique está dizendo que não é problema dele, vai ter briga, vai ter fechado, mas é copo. E a partir disso nós fomos ganhando experiência, contorno em tudo que existe no universo. Por isso que os espíritos superiores, a forma como passa a pensar é dentro de uma sublimidade. Nós temos dificuldade de pensar na direção objetiva. Nós temos dificuldade de pensar na direção objetiva. Por quê? Porque sempre os nossos pensamentos foram horizontais. Nunca foram verticais. Por isso a nossa dificuldade. Por isso, o atrativo da vida fala mais alto para a gente do que os sentidos espirituais. Que o condicionamento, o encharcamento na manipulação do pensamento foi para as formas transitórias das sensações, das emoções. Fulano está brigando com o marido ali na rua, todo mundo sai para ver. Raro quem vai para a sua casa e para o quarto e diz assim, Senhor Jesus, te peço com amor e carinho que os benfeitores espirituais interfiram, separe os obsessores para que não haja mais confusão, que provavelmente eles devem estar envolvidos, que a tua luz resplandeça no coração desse casal. Raro os que vão fazer esse tipo de procedimento. A maioria, quem é? Que será? Já caiu no chão? O que houve? Chama a polícia. Não, minha filha, deixa por onde é marido, mulher, e resolve lá. Não vai não, mas está olhando. Isso mora dentro de nós, isso reside dentro de nós, essas sensações desagradáveis, lá do tempo de Roma, lembra? Que a gente levantava aquele coisinha na mão assim, agora, mata, aí César, né? Assim ou assim, é assim, é isso, mata, desgraçado. E há esse correspondente, de que não é o mesmo cenário de Roma, mas é um cenário da rua Tele de Menezes, que o companheiro está brigando, a gente no fundo está com as sensações querendo perceber. Isso mostra a nossa horizontalidade e não a nossa verticalidade. Atraímos e repelimos, estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. É a introdução do trabalho, pensa e dar direção em tua vida. Então nós somos aquilo que nós criamos em torno de nós. Cada dia eu serei aquilo que eu produzo psiquicamente. Nenhum de nós precisa ir a cartomante, e a reunião mediúnica,
Para eu perguntar ao médium mais sensível, quem sou? Ou como você acha que eu sou? Como você classifica o meu progresso? Ninguém precisa ter essa curiosidade. Cada um de nós tem resposta 24 horas do que é, do que já alcançou espiritualmente e o que predomina emocionalmente, vibracionalmente, pelas emoções e sensações, pela forma pensamento. O pensamento, os nossos pensamentos, somos nós. São as nossas construções ao longo do tempo. Os nossos pensamentos é o que nos sustenta, é o que nos dá vida, é o que me personaliza, é o que me individualiza, é o que me faz ser. Sem máscara e sem poder fingir. Os meus pensamentos diz para mim que eu sou isso mesmo que eu penso. Quem quiser ter uma escala de evolução, que examine as formas pensamento que mais prepondera no seu dia a dia. É por isso que a gente precisa de um terapeuta. Que chega um ponto que a gente se confunde tanto com os nossos pensamentos, com as nossas decisões. E o psicólogo, principalmente, que é alguém que estuda exaustivamente o comportamento humano, a maneira como você começa a falar, ele tem uma ideia de que isso está agregado, associado a tantos outros fatores que agora você não consegue ver sozinho. E entra o psicoterapeuta como facilitador, a tentar fazer você voltar a esses detalhes que você se perdeu para você se encontrar outra vez. Por isso que no auge da confusão das nossas vidas, vamos quebrar essa tradição que temos, que o espiritismo resolve tudo, né? Vamos para o psiquiatra, vamos para o psicólogo, vamos aí, todo mundo para nos ajudar, porque essa postura de que a doutrina espírita resolve tudo é uma tremenda ignorância. Se resolvesse, não tinha médio, pessoa espírita obsidiada. Eu conheço aos montes. Se a doutrina espírita resolvesse tudo, casas espíritas não teriam problema como tem, até de desistência, de disputa, de rivalidade. Eu vou falar baixinho agora isso. Nem a espiritualidade que está conectada conosco pode escutar. Nós espíritas somos os mais problemáticos. Não é porque quer ser, não. Nós espíritas somos os mais problemáticos. Agora, somos heróis também. Somos heróis, somos mais problemáticos, mas somos os heróis. Que para pedir uma reencarnação, para enfrentar toda essa verdade, tem que ser macho e fêmea ao mesmo tempo. Porque muita gente não quer ouvir isso, não. O orgulho é tão grande que isso é besteira, vão viver a vida. Não é nada disso. Você dá a tua colaboração, que tu já ganhou o reino dos céus. Lê o livro sagrado que você já está bem do outro lado. É amante de Jesus Cristo, tu está salvo, acabou, não tem problema nenhum. O espírita sabe que o umbral o espera, se não tiver muito bem definido no bem. O umbral o espera. Mas ser espírita é querer queimar uma consciência muito pesada de vidas passadas. É querer recuperar no tempo o tempo perdido, ser espírita. Mas o espírita precisa ter um controle sobre as suas emoções, sobre os seus impulsos, que sabe que o maior problema não está fora. O maior problema do espírita está dentro e da atmosfera espiritual de que nós deixamos lá atrás e que agora não quer nos perder de vista. Exatamente como os sons e a luz, os sentimentos e os pensamentos exprimem por vibrações de cérebros pensantes, de homens ou de espíritos que se cruzam e intercruzam-se no infinito sem jamais se confundirem. Na nossa conclusão, a gente chega ao seguinte posicionamento. Quando o amor vitaliza o pensamento,
o espírito estua na busca da plenitude, abandonando os períodos egocêntricos, egotistas, para vivenciar a solidariedade, o coletivismo dignificante. O hábito de pensar com amplitude e de agir com abnegação favorece o desenvolvimento espiritual, do livro Iluminação Interna de Joana de Ângeles. E diz mais, cada criatura no próximo, por isso mesmo é o que pensa, encarcerando-se em estruturas mentais sombrias ou libertando-se dos grilhões no rumo das claridades infinitas do cosmos. Então, para a gente fechar o nosso trabalho, a gente deixa essa reflexão. Nós não vamos conseguir manter a nossa mente em equilíbrio na transição evolutiva a qual estamos nós experienciando. Os maus pensamentos serão normais, pensar mal do próximo serão normais, estar triste, estar para cima, estar para baixo, estar deprimido, estar com desconfiança e etc, etc, faz parte da parafernália que existe no nosso inconsciente de um passado sombrio e triste. Se não podemos ter o nosso psiquismo arejado, só com as boas influências, só com as boas palpitações, temos 2 mecanismos excelentes para o controle e equilíbrio das nossas vidas, em função das nossas decisões. Estar atentos para as nossas emoções e, ao mesmo tempo, para as nossas sensações. Elas querem nos dizer muito. As nossas emoções e as nossas sensações. Nós precisamos, para controle delas, desenvolver o sentimento. A postura ética do comando, da introspecção, do pensar antes de agir. Pois enquanto pensamos, pensamos conosco e com milhões de pessoas. Agora, o dispositivo da decisão pode ser comprometimento, saudável ou nefasto. Por isso, mais uma vez trago a baila para a gente fechar a nossa primeira parte. O cérebro e pensamento de Marco Prisco. Pense sempre, em toda e qualquer decisão, 2 ou mais vezes antes de agir, para não cair no despenhadeiro do remorso e do arrependimento. Pensar é ciência, pensar é arte, diz o nosso Bezerra de Menezes.